Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 11 horas da noite, em sinal aberto, né? Agora, quem estiver acompanhando a gravação do programa, né, pelas redes sociais, pode participar, aliás, deve participar, mandando comentários e perguntas por meio das nossas redes sociais. Aí a diretora do programa me passa a mensagem aqui, a gente põe a sua pergunta, o seu comentário no ar. Por quê? Porque o tema de hoje é extremamente importante e muito, muito, muito necessário para aquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos conversar sobre pornografia. A primeira reação de qualquer cristão ou cristã ao som dessa palavra é sempre uma reação negativa. Apesar disso, o acesso à pornografia por cristãos e não cristãos só cresce. Então, provavelmente, nós não estamos entendendo direito do que se trata, por que ela é ruim, se é que é 100% das vezes, não há nenhum tipo de utilidade para ela, e como devemos lidar com com a realidade, né, que ela impõe à nossa vida, seus malefícios, e se houver algum benefício, né, a gente vai descobrir por meio dessa entrevista. E quem vai falar conosco a respeito desse assunto é o pastor Felipe Bentley. Ele é líder do Ministério Vida Pura. Paz e graça, pastor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. O pastor Felipe Bentley, é assim que se pronuncia no Brasil. A origem do nome é anglicana, né? Mas então a gente vai respeitar a pronúncia brasileira, certo? Certo. Então tá bom. Pastor Felipe, o Ministério Vida Pura fica onde? Nós estamos ali em São Bernardo do Campo, né, região metropolitana de São Paulo, já há 7 anos, desde o dia 12 de agosto de 2016. Então já passou por toda a pandemia e seguiu Sim. O ministério adiante. E o senhor também frequenta uma igreja. Sim, eu sou... Qual a igreja do senhor? Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, Santo André. Em Santo André. Igreja Batista Bíblica faz parte do movimento das igrejas batistas independentes, não é isso? Isso, é uma igreja reformada, né? Pastor Paulo Guedes, nosso pastor lá. Muito legal. Muito obrigado pela presença do irmão. Agora, o Ministério Vida Pura, ele lembra bastante, até pelo nome, o Pure Life Ministries, do pastor Steve Gallagher, cujos livros a Graça Editorial publica, né? É coincidência ou tem alguma ligação? Não, tem tudo a ver, né? Porque em 2010 eu tinha 24 anos de idade, totalmente afundado no vício de pornografia, masturbação. Ao mesmo tempo que eu tocava no grupo de louvor, já tinha até tido as minhas primeiras oportunidades de pregar na igreja. E aí eu não aguentava mais, né? Essa hipocrisia, essa vida dupla. Pedi ajuda para um amigo na época, o Cid, que hoje lidera o Vida Pura junto comigo. E ele falou que não podia me ajudar muito porque ele também estava envolvido com isso. Aí nós conversamos com outro amigo nosso, irmão da igreja, confessamos para ele, pedimos ajuda. E ele falou que também não podia nos ajudar porque também estava envolvido com isso. E aí, conversando com o pastor, né? Pastor muito atencioso na época, mas não sabendo muito bem o que fazer com a gente. Pesquisando, nós encontramos os livros do Steve Gallagher em 2010, né? Graças a Deus em português. E aí começou um caminho de restauração para nós. E aí, de quem foi a decisão de abrir o instituto, o ministério? Então, é o que acontece. Em 2010 a gente começa a estudar o material do Steve Gallagher. E de fato aquilo transforma a nossa vida e a gente começa, como a gente fala hoje, a andar em liberdade, né, do pecado sexual. Aí veio a oportunidade do seminário teológico, de ser pastor. E em 2016 eu e o Cid, né, que passamos por todo esse processo, por que a gente não começa um trabalho para alcançar os nossos irmãos que a gente sabe que está passando pelo vício em pornografia também? E aí ele deu a ideia de nós começarmos o Ministério Vida Pura. Que até na época eu falei, não, mas se a gente colocar o nome Vida Pura, é a mesma coisa que Pure Life, né?
E ele disse, não, o nome não traduz, Peer Life vai ser Peer Life no mundo inteiro. E, de fato, quando nós conhecemos o Peer Life, que agora está no Brasil, o pastor Ayrton, que é o presidente, ele falou pra gente, não, fica tranquilo, nós somos o Peer Life, vocês são o Vida Pura. Hoje, inacreditavelmente, nós somos parceiros do Peer Life no Brasil e trabalhando nessa área. Ótimo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum outro ministério dessa natureza, né? A não ser algumas iniciativas, como a Igreja Batista da Penha, aqui em São Paulo, que tem um trabalho, eu esqueci o nome que eles dão lá, mas é baseado nos 12 passos, com segmentação. E um dos segmentos é para quem está preso à pornografia, mas eles trabalham com quem tem compulsão alimentar, todo tipo de compulsão, né? Separadamente, usando o método dos 12 passos, que é do AA, né? Alcoólicos Anônimos, que tem origem, inclusive, cristã. E o método de vocês é semelhante ao dos 12 passos, não? Não, é diferente, pastor. Nesses anos todos, né, desde 2010, nós estamos estudando a fundo o porquê que nós não conseguíamos parar de assistir pornografia. Se a gente sabe que, primeiro, é pecado, se é nítida as consequências do vício, é vício? Não, é um vício. Por que a gente não consegue parar? Então, estudando o assunto, a neurociência, a neurologia já comprova os males da pornografia, os efeitos que ela causa no cérebro. Então, nós desenvolvemos um programa que tem uma duração aí de 6 meses para os nossos alunos ou alunas, onde nós trabalhamos toda essa parte neurocognitiva da questão do vício, as alterações cerebrais e também a questão do pecado, da idolatria do coração, do caráter da pessoa que vai sendo destruído aí ao longo do consumo pornográfico e todas as consequências que isso traz, né? Então, a gente tem um programa cíclico que se repete a cada 6 meses, que trabalha a mente e o coração. O irmão tem quantos anos? 36. 36. Então, o irmão ficou preso nesse vício mais de 10 anos? 12 anos. 12 anos. Dos 12 aos 24. E o que fez o irmão começar a se preocupar? Porque, assim, a gente já passou das 11 da noite, vamos ser... E um assunto desse não tem como ficar rodeando, certo? Então, vamos pôr os pingos nos is. A maioria esmagadora das pessoas acha que a masturbação e a curiosidade com as coisas envolvendo a vida sexual, e nesse caso a pornografia satisfaz essa curiosidade, são fases normais da vida. Ninguém se preocupa tanto assim. O que aconteceu com o irmão? Primeiro foi a convicção de pecado. Porque eu entendia que, desde o primeiro contato que eu tive com a pornografia lá, com 12 anos, que aquilo não estava certo. Então, a minha convicção de pecado sempre vinha o sentimento de culpa. Então, quem estiver assistindo aqui, pastor, entende muito bem o que é o sentimento de culpa pós-queda, digamos assim. Então, imediatamente, a pessoa está ali assistindo pornografia e aí se masturba, chega ao orgasmo, o sentimento de culpa é esmagador logo em seguida do orgasmo. Então, aquilo sempre foi me moendo por dentro, né? Essa culpa, a sensação de vida dupla, de hipocrisia, ao mesmo tempo que não conseguia falar para ninguém, porque não confiava em quem que eu vou pedir ajuda, para quem que eu vou falar. Se hoje, em 2023, ainda é tabu, lá em 2010 era mais tabu ainda. Então, você vai guardando e o tempo vai passando. Aí veio outro detalhe. Eu não parava em emprego nenhum. Eu tenho 3 carteiras de trabalho. Eu não parava em emprego absolutamente nenhum. E aí eu comecei a associar que o meu mau desempenho profissional era porque eu estava sempre cansado, sempre com preguiça, aquele procrastinador que sempre deixava para depois. Então, eu falei, mas o que eu faço que me leva a ter uma vida tão parada assim? E aí, nessas associações e tentando achar respostas, começou a mostrar esse mundo sombrio do que, de fato, é a pornografia na vida da pessoa. Foi aí que deu esse estalo. Irmão, o irmão mencionou já 2 vezes 12 anos de idade, né? Como é que você fazia para acessar a pornografia aos 12 anos? Bom, com 12 anos, o que a gente fazia, né? Quem é daquela época lembra bem que em uma determinada emissora aí de TV
sábado de madrugada passava o vídeo. Então a gente esperava dar... A famosa sala especial. Esperava uma vez por semana, pelo menos, para ter o contato. Quando você tem o primeiro vislumbre, você já começa a ter as amizades ali na escola. Mas seus pais não viam que você ficava até tarde? Não, mas a gente dá um jeito, né? Pro pecado a gente sempre dá um jeito, né? Então, sempre ali camuflado no meu quarto. Às vezes, colocava um cobertor em cima da televisão para não ver que estava claro o quarto, para achar que eu estava dormindo. E estava ali consumindo. Então, era uma coisa assim, bem arquitetada. Não, com certeza. E naquela época, né, que era mais arcaico as coisas, né? E isso é importante falar, porque era todo trabalho assistir pornografia. Não era tão fácil ver pornografia. Então, tinha que fazer isso de madrugada. Tinha que ter um amigo na escola que conseguiu a revista do pai, que achou escondido embaixo da cama, numa gaveta. E aí vai, aos pouquinhos. Hoje, a média mundial para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos. 6 anos? Por quê? Porque existem mais de 270 milhões de sites pornográficos. E se eu perguntar para o senhor onde eles estão nesse momento? Estão na internet, estão no nosso celular, estão aqui no nosso bolso. Então, a criança, ela recebe, por exemplo, o celular, ou do pai, ou pega mesmo, né? Não é nem dela ainda, e aparece uma propaganda maldosa ali, alguma coisa, clica, acabou a inocência. Então, isso é importante dizer, pastor, porque olha a minha saga para começar no vício. E hoje não existe mais toda essa dificuldade. É a pornografia explícita, em alta definição no celular a um clique. Na minha época, tinha que começar a esperar a madrugada do sábado. É isso que eu tô falando. A revista que o amigo ia conseguir, que é uma foto estática. Então, pastor, mas vamos lá. A gente vai caminhar bem devagarinho aí, porque a gente quer aprofundar bem essa questão. Até que ponto, naquele momento, o irmão não estava apenas e tão somente satisfazendo uma curiosidade absolutamente comum? Não vou chamar de natural. Podia até dizer natural, curiosidade natural do mundo caído, né? Mas uma curiosidade, sei lá, saber como é que é, né? Curiosidade vinha com certeza, mas a culpa sempre vinha também. Então, eu nunca consegui desfrutar de verdade do prazer daquilo, porque sempre pós-orgasmo eu me sentia mal, me sentia culpado. O que eu estou fazendo não é certo, eu não deveria estar fazendo isso. E mesmo assim continuar. Não, mas aí no outro dia você esquece, né? E volta tudo de novo. Qual que é a profissão do irmão? Hoje é 100% Ministério Vida Pura. Ah, tá. Mas o irmão tentou várias profissões e não conseguiu se... Eu fiz Senai, então eu trabalhava como operador de máquina. Na época era até fácil arrumar emprego, por isso que eu sempre estava mudando de um emprego para o outro, né? E mesmo assim o rendimento era ruim. Mas os médicos dizem que a masturbação não faz mal nenhum? Então, né? Mas isso é a opinião de alguns, né? Muitos médicos, né, sérios no assunto, já comprovam os males da masturbação na vida do homem ou da mulher, por causa da ejaculação precoce, da dessensibilização do pênis ou da vagina, o hiperestímulo, a pressão que a mão faz no pênis, que é diferente que a pressão que a vagina vai fazer. Então, hoje eu lido com homens que preferem se masturbar do que ter relação sexual com as suas esposas. Então, tudo isso são agravantes e consequências da masturbação. Que, na hora nas emissoras de televisão ou nas escolas, principalmente nas escolas, eu mesmo ouvi vários terapeutas falando, não faz mal nenhum, é bom, é um ótimo meio de alívio das tensões, etc. O senhor já deve ter ouvido falar disso. Muito, né? Todo dia. Mas, para nós, isso fica bem claro de fazer parte de algo maior, né? Essa ideologia progressista que nós temos hoje, ela tem um foco de acabar com a família. Então, se eu tiver um pai que se masturba compulsoriamente, ele abandona a mãe no tato do carinho, da atenção, do cuidado sexual com a vida da esposa, e também não vai ter filho. Se eu educo toda uma geração assim, eles vão ter sérios problemas sexuais na vida adulta. E isso vai interferir na formação da família, com certeza. Pastor, como é que a gente poderia definir pornografia? O que é pornografia? Para nós, pornografia é tudo aquilo que causa excitação através dos seus 5 sentidos. Então, não é só o visual,
mas é o que você ouve. Hoje é o que você cheira, né? Nós lidamos com alunos, por exemplo, que não pode sentir cheiro de café, por exemplo. Como assim? Então, o que tem a ver o café com a pornografia, né? O que ele fazia? Enquanto a mãe dele estava fazendo café na cozinha, ele se trancava no quarto e assistia a pornografia. E aí, o cheiro vinha do café bem na hora que ele estava consumindo pornografia. E o cérebro, ele criou um reflexo condicionado. Então, ele associa a pornografia com o cheiro do café. Então, esse aluno, por exemplo, toda vez que sente cheiro de café... Ele fica excitado. Fica excitado, exatamente. Tá. Não, isso é científico. Sim. Começa lá com o Skinner, lá com a experiência com os cachorros dele lá, né? Exato. Então, não é necessariamente um cheiro ligado ao sexo, é ligado à atividade que ele estava fazendo, consumindo pornografia. Agora, o senhor falou tudo que causa estímulo, mas então a esposa ficar nua para o marido é pornografia? Não, aí não, né? A gente está entrando dentro de um contexto bíblico, né? Então, vamos definir o que é pornografia. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se fala muito em nu artístico. É pornografia? Para nós é. Nós quem? Para nós do Ministério Vida Pura, né? De acordo com a nossa concepção. Tudo que foge do padrão bíblico estabelecido por Deus, né? Que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro da união monogâmica e heterossexual do casamento. Uhum. Então, tudo que envolve a sexualidade, Deus guardou para o casamento. O que fugir disso e causar estímulo sexual nas pessoas, nós definimos como pornografia. Legal, agora ficou bem caracterizado. Então, mas eu tenho que pegar no pé do senhor. Mas Deus criou Adão e Eva nus. Deus era pornográfico? É que tá, né? No mundo perfeito, né, do paraíso, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles iam desfrutar da sexualidade criada por Deus dentro da perfeição. Qual foi a primeira coisa que aconteceu pós-queda? Eles se incomodaram com a nudez. Eles foram se cobrir. E aí Deus perguntou, né? Por que você se escondeu, Adão? Ah, porque eu estava nu. Mas como que você sabe que você está nu? Foi a primeira coisa que aconteceu ali. Muito bem. Para variar um pouquinho, eu esqueci de pôr a enquete no ar, né? Pois é, lamentável. Ficar velho é complicado. Vamos lá. É uma pesquisa que nós estamos fazendo. Você vai responder com responsabilidade, porque o assunto é sério, tá bom? Vamos lá. Põe a enquete. Em sua opinião, o número de cristãos, você ouviu, está lendo aí, né? Em sua opinião, o número de cristãos que acessam pornografia frequentemente, não é assim uma vez na vida, outra na morte, porque derrapada todo mundo dá, né? Até por curiosidade, ou lá sei eu o quê. Já a gente vai falar mais disso. Mas que acessa pornografia frequentemente. Esse número de cristãos é alto ou baixo? No final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da enquete. Muito bom. Nós estamos conversando aqui com o pastor Felipe Bentley, do Ministério Vida Pura. Ele é membro da Igreja Batista Bíblica lá de Santo André, uma das igrejas batistas bíblicas, e ele está nos ajudando a entender o que é de fato a pornografia e por que nós cristãos temos tanto arrepio em relação a ela, embora muitos cristãos também a consumam. Pouca gente confessa o seu vício em pornografia. O senhor disse que o senhor foi viciado. Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho do testemunho que o senhor dá lá para estimular as pessoas que têm problemas a confiarem nesse ministério. Como é que o senhor faz essa abordagem? Tive meu primeiro contato, né, com 12 anos de idade. Não foi nem vendo um vídeo pornográfico. Foi assistindo um filme que tinha uma cena de sexo de meia nudez, que hoje é muito comum em filmes, séries, até novelas, né? E aquilo me deixou excitado pela primeira vez e eu não sabia o que fazer com aquela excitação. E pouco tempo depois, numa madrugada, eu descobri a masturbação. E aí eu me sentia mal, como eu falei pro senhor, né? Me sentia culpado, mas eu queria de novo, porque o prazer veio. Eu nunca tinha sentido aquele prazer. E aí, mais uma vez, e o tempo foi passando. 12 anos, dos 12 aos 24 anos, sempre nesse ciclo. E detalhe, né?
a pornografia, ela estimula o cérebro como qualquer outra droga. Então, a pessoa começa consumindo um pouquinho de cocaína, por exemplo, daqui a pouco o organismo se acostuma, ele vai ter que consumir uma quantidade maior para ter o mesmo estímulo. Com a pornografia já não é assim. Não adianta você ficar mais tempo assistindo pornografia. Você começa a variar os gêneros pornográficos em busca de sentir aquela mesma excitação que você estava sentindo antes. Gêneros? Gêneros pornográficos. Depois o senhor fala disso. Continua o testemunho. Deixa eu anotar aqui. E aí você começa a variar o gênero pornográfico em busca de mais excitação. E isso não fica só no mundo virtual. Aí começa a ir para o mundo real. Então, mesmo vindo de um lar cristão, tendo sido muito bem orientado pelos meus pais, aí eu já comecei a minha vida de fornicação. Porque eu não conseguia mais ficar só no mundo virtual e fui para o mundo real. Aí comecei a ter as minhas namoradas, comecei a ter relação sexual com elas, em paralelo, tocando no grupo de louvor da igreja, sempre, né, vivendo essa vida dupla. O pecado sexual se você não falar, ninguém nunca vai descobrir, a não ser que aconteça um escândalo, né? E foi assim, pastor, até os 24 anos de idade. Até um dia, né, que o que gera empatia nas pessoas de vir para o Vida Pura procurar ajuda, de fato, é o nosso testemunho mesmo, né? Um dia eu me peguei assistindo um vídeo de uma mulher com um animal. E eu me senti muito mal, né? Deu um estalo em mim assim, creio que foi o Espírito Santo. E na hora eu larguei o computador ali, fui tomar um banho. E eu me esfregava, pastor, só que eu falava assim, não adianta eu tomar o banho. Eu contaminei a minha alma, o que eu contaminei foi aqui dentro. Então, eu entendo essa luta das pessoas de entender os males que a pornografia está causando na vida dele, mas de não conseguir sair, de não encontrar suporte, de não encontrar ajuda para viver essa restauração. Então, esse testemunho, e o de todo mundo da nossa equipe, né, e dos nossos alunos, é o que mais tem atraído as pessoas a ver que a gente não está falando para ninguém, olha, vai por ali que você vai parar de assistir pornografia. A gente está falando, venha por esse caminho, o mesmo caminho que nós trilhamos e continuamos trilhando, que você vai conseguir também a restauração da sua vida. Pelo que o irmão aufere, existe esse mesmo sentimento de culpa nas pessoas? Cada vez menos. O pecado ele vai cauterizando a mente, cauterizando o coração. Então, vai endurecendo mesmo. O irmão falou que praticava sexo com as namoradas. Isso não fez com que diminuísse a frequência da pornografia e a masturbação? Não. Né? Tem gente, por exemplo, que fala assim para os mais jovens, olha, quando você casar vai resolver o problema, né? Mas não vai, porque as impressões cerebrais que a pornografia causa no cérebro, né? É uma redundância, e a masturbação, o sexo real não substitui isso. Então o cérebro ele continua buscando a imagem virtual, ele continua buscando a masturbação. Então ele não substitui a pornografia e a masturbação pelo sexo. Agora está fazendo sexo, está suprindo, né, a necessidade. Não, ele continua procurando o estímulo visual por causa das impressões cerebrais que a pornografia causa. Isso é um negócio, assim, muito doidão, muito doido, né? É uma escravidão profunda. O que seriam essas impressões cerebrais? Há alteração... como que se fala? Neurológica? Isso, exato, né? O senhor falou que a neurociência mostra isso? Isso. A pornografia, né, por gerar prazer, libera o cérebro começa a fabricação de dopaminas, né, um neurotransmissor, vulgarmente conhecido como hormônio do prazer, né? Toda vez que a gente está sentindo prazer, o cérebro começa a fabricar dopaminas. Então, a grosso modo, o pastor dizendo, a pornografia ela vai fazer com que o cérebro produza dopaminas em excesso, mais do que uma relação sexual normal. Então por isso que a pessoa prefere o virtual ao real. Exato. Agora, pastor, todo mundo sabe, eu acho, né, que tudo aquilo que é feito na televisão, no cinema, aquilo é cheio de truque, não é real, aquilo é uma fantasia. Aquilo é falso. Sim. E a pornografia também não é? Totalmente. E aí é um outro problema. O homem, ele cresce
achando que o sexo de verdade é aquilo que ele vê na pornografia. E é ele que quer reproduzir na vida real aquilo que ele vê na pornografia. E nunca vai ser aquilo, porque é um filme editado, né, com os atores com toda uma pré-preparação para a cena. E aí os homens começam a se sentir frustrados, porque eles não têm o desempenho do ator pornô na relação sexual. Ou eles começam a se tornar agressivos, porque é isso que a pornografia ensina. E aí são algumas consequências que acaba trazendo para o casamento. Os homens não estão entendendo que aquilo é mentira, como o senhor mesmo colocou, é uma ilusão, que é uma edição. E estão trazendo como uma verdade absoluta. Credo, será que... Tudo bem, quando você tem 14 anos, você pode até imaginar isso, mas depois não, né? Então, mas e continua. Continua verdade? Até, verdade. Bom, é que assim, por exemplo, uma coisa muito fácil de constatar é quando você assiste a um filme pornográfico, comum, né? As mulheres estão sempre desesperadas para transar. E na vida real é muito diferente. Pergunte para qualquer marido decente, né, o trabalho que ele tem para despertar a esposa, o interesse da esposa. É terrível, né? E já começa daí a diferença. Isso é claro, né? Mas por causa dos efeitos da pornografia, até a nível cerebral ainda, há uma infantilização dos consumidores. Então, né, existe um neurocirurgião, o Dr. Donald Hilton, ele conseguiu constatar, né, há um tempo atrás, que a pornografia ela causa também a hipofrontalidade, que é a diminuição do córtex pré-frontal. Então, um atrofiamento de neurônios. Então, o que acontece? Uma vez que o cérebro ele diminui, né, ele atrofia, há uma infantilização do homem, né? Não há um desenvolvimento pleno. Então, ele continua vivendo nesse mundo de fantasia, acreditando que aquilo é a verdade, mesmo tendo evidências, como aqui, né, no mundo real, de que quando casar vai fazer sexo todo dia e vai resolver seu problema. A mulher vai estar lá desesperada, subindo pelas paredes. Exato. Ou que ela vai gostar de ser xingada, levar um tapa no rosto, ser cuspida, que aí entra de novo todas essas variações da pornografia que o homem assiste e fala, nossa, se eu fizer isso com a minha esposa, ela vai gostar. Se eu der um tapão nela, ela vai gostar. O irmão mencionou gêneros pornográficos. Do que o irmão está falando? Estou falando das variações das cenas, né? Então, tem o gênero pornográfico só do sexo anal, por exemplo. Então, cenas que constituem só sexo anal. Gênero do sexo oral. Agora, sabe qual o gênero mais pesquisado 2022 no Brasil? Vulgarmente conhecido como a categoria dos cornos. O desejo de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem e você lá assistindo a cena. Como é que é? Não, pastor, peraí. Não, agora nós estamos falando de pornografia, não estamos falando de ficção. Não existe isso. Pois é, pastor. Existe dentro das igrejas, esse é o pior. Como? Não, pastor. Não. Eu tenho... Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que há pessoas, há homens que querem presenciar a esposa dele os traindo com outro homem. É isso que o senhor está falando? Exato. E até chantageiam e humilham as suas esposas. Então eu tenho diversos e-mails, mensagens de WhatsApp, mensagens de direct de Instagram, de esposas, né, clamando, né, por favor, me ajudem, porque eu estou sendo chantageada pelo meu marido. Ele quer me levar numa casa de swing, ele quer contratar um garoto de programa para vir aqui ter relação comigo. Ele quer trazer um amigo dele do emprego que ele já conversou. Que é isso? Agora não estamos falando mais de pornografia, nós estamos falando de endemoniamento. A gente chama isso de espiral da degradação, pastor. Começa vendo a pornografia lá, o homem, a mulher, o soft que a gente chama. Aquilo já não satisfaz mais. E aí vai descendo para níveis cada vez mais degradantes. Então a gente costuma dizer que aquilo que era abominável passa a ser desejável. E quando você menos espera, você está praticando, porque o soft já não te satisfaz mais. Você vai procurando níveis cada vez mais degradantes. Por isso, pastor, que a gente é capaz de ver casos de abuso do pai que abusa do filho, né? O noticiário forrado de notícia. Todo dia. Pai que abusou da filha, pai que abusou do menino, que abusou do filho.
Teve um caso recente aí de um menino de 29 dias que o pai abusou e o menino veio a óbito. Então, como que é? Eu também acho que para chegar nesse nível tem uma influência demoníaca? Sim. Mas é também essa construção de que... Pega o histórico desse rapaz. Começou lá atrás, vendo um pornozinho, não pega nada, não tem problema nenhum, e aí vai. Então, 2022, o gênero mais pesquisado no... O gênero mais pesquisado. Então, são filmes que mostram essa coisa para estimular os homens a terem esse desejo. Exato. E aí, 25% dos homens que nos procuram hoje têm esse desejo. E como é que eles ficam depois? Em que sentido o senhor está falando? Aí vai lá, vamos supor que ele consiga que a esposa se deite com o amigo dele na presença dele. Eu não consigo imaginar isso, pastor. É difícil mesmo. Mas tá, vamos pensar. Tá, aconteceu. Como é que depois ele não vai xingar a mulher? É que tá, né? O mais assustador é que vai ser 1, 2, 3, né? Esse programa aqui, ele vai mostrar que o que está sendo dito aqui é a realidade de muitas pessoas, porque como ele alcança muita gente, eu tenho certeza que esposas que estão vivendo esse tipo de chantagem hoje, de violência, né? Uma violência dentro do casamento, vão se manifestar para falar, olha, eu vivo esse tipo de situação. Infelizmente, é a realidade. O marido sempre quer mais. Sempre quer mais. Bom, por essa eu não esperava, não. Deixa eu tomar um ar aqui, vamos voltar um pouquinho. O irmão, vou falar um pouquinho do seu testemunho. O irmão teve esse problema até os 24 anos e tal. Como é que foi o seu casamento? Como é que a sua esposa enxerga tudo isso? Enfim. Quando eu conheci a minha esposa, Flávia, até aproveitar para mandar um beijo para ela, né, dizer que eu a amo, eu já estava vivendo o meu processo de restauração. Uhum. O Vida Pura, ele já existia, né? Então, eu casei em 2017, o Vida Pura começou em 2016. Então, quando eu conheci a Flávia, a gente começou a conversar, e aí eu fui falar quem eu era, né? Já tinha vídeo meu no YouTube, né? Eu falei, eu sou esse cara aqui. Esse é o meu passado, né? De pecado sexual e tudo mais. E, graças a Deus, foi tranquilo, ela entendeu. Onde você a conheceu? Eu a conheci pela internet, para falar bem a verdade. Então, a gente começou a conversar por causa de redes sociais. E ela era cristã? Cristã. A conversa foi fluindo. E aí ela já conheceu o Felipe do Vida Pura, né? Com esse estereótipo. Mas ela do Vida não tem, Pura. assim, algum tipo de, sei lá, reação negativa com o seu passado? Não, graças a Deus, não. Ela enxerga mesmo os frutos da transformação, por mais que não tenha vivido comigo na época que eu estava afundado mesmo, né? Bom, como é que funciona na prática esse curso? O senhor começou em 2016, essa recuperação. Tem casa de recuperação? Não. Como o Vida Pura trabalha hoje? O carro-chefe é o nosso programa de renovação da mente, como nós chamamos, né? Baseado em Romanos 12:2. Ele é todo online. Então, qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar e vir estudar com a gente. Ele é um método que abrange tanto a parte neurocientífica quanto a parte espiritual. Então, os alunos ou as alunas são submetidos a 6 meses de estudos, que não quer dizer que 6 meses é a fórmula mágica, mas eles vão precisar repetir e repetir, dependendo até o que eles praticaram, né? Por exemplo, um marido que chega a querer ver a esposa com outro homem é um tempo de restauração diferente de um adolescente que ainda não teve grandes... né? Não foi tão fundo assim, né, no pecado. Então, nesses 6 meses, nós vamos trabalhando com exercícios a parte neural, da restauração do cérebro, ao mesmo tempo a parte da idolatria do coração, que nós consideramos um pecado de idolatria, restauração do caráter, que o caráter vai sendo totalmente destruído ao longo do tempo por causa do pecado, e aí a pessoa vivendo esse passo a passo. E as esposas também, pastor. Nós também cuidamos das esposas feridas, né? Então a gente tem todo um trabalho com as esposas para restauração das mágoas, das feridas, de conseguir perdoar mesmo o marido. Porque esse é o grande problema, né? Vamos supor que eu seja um marido desses, né? Eu tenho esse vício.
Mas eu não posso deixar minha esposa descobrir, senão ela vai dizer que eu estou traindo ela virtualmente, né? Mas não tem como fazer o tratamento secretamente, né? Não tem. Não existe, né? Tem que tirar a máscara. Tem que tirar a máscara e... E como é que elas reagem? Por incrível que pareça, graças a Deus, a maioria não quer desistir do casamento. Assim, pessoas de 35 anos para cima, nós vemos mulheres que não querem desistir do casamento, na sua maioria esmagadora. Em contrapartida, a gente tem uma outra questão agora, que são os jovens casais. De 23 a 25 anos, recém-casados, que a menina descobriu, quando casou, que o menino era viciado, porque na lua de mel ele já não conseguiu ter relação sexual com ela. Então, esses aí são questões mais delicadas, porque as meninas não querem permanecer nesse casamento. Então, é um trabalho um pouco mais complexo de restauração. Por que eles não conseguem? Se eles são tão fissurados com o sexo? Pois é, né? Fissurado com o sexo virtual, não com a pessoa ali, né? O sexo real envolve o contato, o toque de amor, de carinho, de afeto, né? O estímulo sexual, como o pastor mesmo já falou, que para ter uma relação com a esposa tem que ir lá, tem que animar, tem que... Né, quando você chegar no estímulo sexual, você já teve que agradá-la de todo jeito, elogiar, tem todo um approach antes de chegar perto dela, né? É complicado. Então, e os meninos, o que eles aprendem com a pornografia? Que é tudo direto. Imediato. Então, aí essa era a minha pergunta. Então, pastor, essa ideia de que a pornografia ensina a fazer sexo é mentira? Total. Na verdade, a pornografia é a antítese do sexo criado por Deus. Então, se Deus, tudo ele fez, é bom, e aí nós vemos a criação do sexo, e vemos o livro de Cantares, a beleza do sexo. A pornografia é a antítese de tudo isso. Então, se você se basear na pornografia, tudo que você vai conseguir fazer é não conseguir fazer o sexo criado por Deus, e as consequências vão ser essas aí mesmo. Então, é fato que jovens viciados em pornografia, quando vão para a vida real de casados, fracassam. Exato. E aí tem um detalhe. O que o cérebro aprendeu? Aprendeu que o estímulo visual se resolve com a masturbação. E o que é a masturbação? A minha mão seca, provocando um atrito no meu pênis e uma pressão. Quando ele vai para o sexo real, ele tem uma vagina lubrificada que promove uma outra pressão no pênis dele, totalmente diferente da mão. Então, o cérebro identifica que o verdadeiro prazer é o prazer que ele tem com a masturbação. Então, quando ele vai para o sexo real, ou ele tem uma disfunção erétil, não fica totalmente excitado, ou ele tem uma ejaculação precoce, por causa da hipersensibilidade do pênis quando encosta na vagina. Isso eu já vi. Os próprios médicos admitem. Sim. Né? Que um dos efeitos colaterais da masturbação masculina é a ejaculação precoce. Ou, em último caso, não ejacula. Porque como não tem Não consegue. Não consegue. Não tem a pressão que a mão faz, então ele fica Aí ele tem ali... que fazer igual no pornô, tem que terminar com a mão. Tem que terminar com a mão. Que vergonha. Isso acontece muito, né? Eu estive num programa de rádio e um rapaz ligou lá e ele falou, olha, eu tenho relação com a minha esposa, mas depois eu me masturbo mais umas 3 vezes. Ai, credo. Bom, se você está assistindo aí a gravação pelo YouTube, quiser mandar seu comentário, sua pergunta, aproveita antes que a gravação acabe, né? É só usar as redes sociais aí nossas para mandar a sua mensagem. Aliás, tem uma pergunta que foi feita que é meio complicada, né? Que é a seguinte: e quando o casal consome pornografia junto? Aí tudo bem? Não, né? Primeiro porque... Casal casado, tô falando. Sim. Mas a pornografia nada mais é do que a prostituição filmada. Então, assim, Levítico vai falar que a nudez do marido pertence à esposa e a nudez da esposa pertence ao marido. Então, eu estou trazendo para dentro da minha relação a nudez de 2 corpos que não me pertencem. Já estou ferindo princípios bíblicos aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao contemplar a cena de sexo, eu começo a comparar o desempenho do ator sexual, que é um filme editado, os corpos. Aí eu olho para o corpo da atriz lá, que vive para cuidar do corpo e nada mais. E começo a comparar com a minha esposa. Eu falo, poxa, mas a minha esposa não é igual àquela atriz.
Esse é o segundo ponto. Terceiro, pastor, ninguém fica assistindo o mesmo vídeo pornô toda vez. Há uma variedade de filmes. Em 12 anos, quantos filmes pornográficos será que eu assisti? Quantos corpos nus eu vi? Então, essa variedade ficou em mim. E aí você tem a sua esposa. O mesmo corpo. Sempre a mesma. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E aí, nessa variedade, você fala, poxa, eu não quero isso toda vez a mesma coisa. Toda vez arroz e feijão. Eu quero comer uma macarronada, eu quero comer uma picanha, eu quero variar o cardápio. Porque é isso que você já assimilou com a pornografia, essa variedade de corpos. Então, a gente já tem o pecado e mais 2 problemas sérios que influenciam na relação. Então, ninguém está apimentando nada. Pelo contrário, está destruindo a relação. Porque quando a gente vai para Cântico dos Cânticos, a gente não vê um elemento externo do amado com a amada. Nós vemos o pleno prazer de um homem se dedicando e recebendo em troca aquilo que ele está plantando de prazer na esposa. Não há elementos externos. Eles próprios se bastam. Deus criou dessa forma. Então, quando eu trago o elemento externo e da maneira como eu trago a pornografia, é só para destruição. Mas, então, vamos imaginar... Vamos imaginar nada. O senhor deve estar careca de saber isso. Literalmente. Casais que estão com dificuldade... Um casal normal, cristão, estão com dificuldade de se ajustar no leito conjugal, né? Aí eles procuram ajuda. E alguém vai sempre dizer, mas... por exemplo, vamos supor, ou o marido é muito tímido, ou a esposa é muito contida, muito envergonhada, tal. Então, assista aí para você ver como se soltar e tal. Não tem nenhum uso terapêutico positivo para a pornografia? Não, só destruidor. O que falta para nós hoje é falar do assunto abertamente. Então, se eu sou um jovem e não tenho essa experiência, se eu tivesse acesso fácil a um irmão mais maduro, casado, que já sabe como que funciona, então ele poderia me instruir para eu ter, né, esse desempenho sexual melhor. Está faltando essa conexão de uma geração que já desfruta, ensinar a nova geração de como desfrutar isso. Mas o assunto é tabu. Então, a gente discipula sobre tudo, menos sobre sexualidade. Verdade. Mesmo sobre sexo dentro do casamento. Então, a gente acha que, olha, não, então, ao invés de eu falar, vai lá e assiste esse negocinho aqui pra você dar uma... Não, mas a nossa missão você ter uma ensinar. noção, pastor, para ter uma noção, para ter uma ideia, né? Sei lá. Não pode. Não. Vai acarretar todas essas questões que nós estamos falando aqui desde o começo. Mas nem todo mundo que vê pornografia se vicia em pornografia. A gente costuma dizer que existem 2 públicos apenas. O que viu e falou, nossa, repugnante, nojento, não gostei, abusivo, não quero mais. Esse é um público. O outro público que assistiu e falou, interessante, voltarei em breve para um pouquinho mais. E volta. E daqui a pouco, volta. Então, se não causar repugnância, volta. Volta. Porque o que aconteceu? Assistiu, gerou prazer, o cérebro fabricou dopaminas, guardou a informação no hipocampo, no sistema de recompensa cerebral, na memória prazerosa. Daqui a pouco, quando a pessoa se sente irritada, ansiosa, triste, o cérebro faz o quê? Lógico. Busca a informação que traz o alívio. A válvula do alívio, O que vai estar lá? Pornografia. Aí você vai assistir um pouquinho mais de novo. Vai assistir um pouquinho mais de novo. E nisso o cérebro já está trabalhando, os caminhos neurais os neurônios já estão fazendo as sinapses, as conexões, os caminhos neurais já estão começando a ser criados. Aí, o senhor mencionou alunas. Alunas. Existem mulheres viciadas em pornografia? Sim. Hoje o Brasil é o 2º país do mundo que mais consome pornografia entre mulheres. Não diga. Só perde para os Estados Unidos. O Brasil é vice-campeão de consumo de pornografia voltado para mulheres, é isso? Exato. De mulheres assistindo pornografia. Mulheres consumindo pornografia. Exato. De acordo com 2 sites pornográficos aí. Seriam mulheres solitárias? Aí o que acontece? As casadas, que o marido já não tem relação sexual com ela, porque muito provavelmente é também viciado em pornografia,
Então, pelo abandono ali marital, vai para um bate-papo da internet, para um aplicativo, encontra um outro homem que fala ali o que ela gostaria de ouvir, acaba caindo na pornografia, né? Então, uma faixa etária que é por causa do abandono. E a galerinha mais nova, como a faixa etária de 6 a 8 anos que começa o consumo de pornografia, então a gente já tem meninas se viciando em pornografia porque o mundo já é hipersexualizado, o acesso é fácil. A gente teve uma mãe que chegou no Vida Pura, falou, pelo amor de Deus, a minha filha de 12 anos confessou para mim que quer assistir todos os dias. Mas como que foi a história? Como que começou? Aí a menininha de 12 anos falou que com 8 anos de idade, um casal da igreja foi jantar na casa dela, amigos da igreja foram jantar na casa dela, e o rapaz deixou o celular dele na mesinha de centro da sala. A menina com 8 anos pegou o celular, achou a pornografia do irmão da igreja no celular, ficou impactada e depois, celularzinho sempre acessível, né? Foi buscando mais. Com 12 anos, a menina falou pra mãe que, mãe, eu quero ver isso todo dia. Então, de uma faixa etária pra cima por solidão, agora o pessoal mais novo por acesso fácil desde muito cedo. E existem estudos que assim como no caso masculino, a masturbação decorrente do consumo de pornografia traz grandes prejuízos fisiológicos, né? A ponto do homem não conseguir ter relação sexual normal, sadia. A masturbação feminina tem problemas também? Também, né? Por causa da forma como o clítoris ele é estimulado, né? Então, por exemplo, existem até sexólogas, né, que se denominam cristãs, vendendo vibradores. Então, o que é o vibrador? É o hiperestímulo no clítoris. Então, o vibrador é tantas rotações por minuto, né, fazendo a massagem no clítoris. O que pode se assemelhar a um vibrador? Nada. Então, você condiciona o clítoris ao orgasmo mediante o vibrador. Então, aquela mulher nunca mais vai conseguir ter um orgasmo, né, se não tiver um trabalho de restauração, mas não conseguiria mais ter um orgasmo com a penetração do marido, com o toque do marido, numa relação sexual normal, ela e o esposo dela. Lógico, ele não é máquina. Exatamente. Mas então, e se não for com vibrador? É a mesma coisa, né? A pressão da mão não é a pressão da relação sexual em si. Vale falar, pastor, também, como já passou do horário, a gente pode falar abertamente, né? Muitas mulheres não vão chegar ao orgasmo com a penetração. Existem mulheres que não vão chegar ao orgasmo com a penetração. Agora, a relação sexual não é masturbação. O marido acariciar a esposa não é um ato masturbatório. Ainda que ela se estimule ou ele a estimule, é um ato sexual é um ato legítimo. Sexual legítimo do casal. Claro, concordo. Masturbação para nós é o sexo solitário. Egoísta. Exato. Eu resolvendo sozinho, eu e minha mão aqui sem mais ninguém, com algum estímulo visual, alguma conversa imoral que eu tô tendo ali, né? Um sexo virtual, às vezes só por conversa mesmo, né? Mas para deixar isso claro. Misericórdia. Então, perguntando também, a coisa chega num grau em que o casado consome pornografia, ou um deles consome pornografia, e o cônjuge aceita as inovações, pensando em fazer bem para o casamento. Não vai fazer bem para o casamento. Não vai, né? No primeiro momento parece que, eu tô fazendo, vai ficar tudo certo. O problema é que nunca para. As inovações não têm limites. Então, inovou algo hoje, daqui a um tempo já não é mais novo. Vai ter que ter outro algo novo. E esse outro algo novo normalmente é mais degradante. Então hoje as mulheres contam esses relatos também pra gente, né? Falam, olha, eu aceitei tal situação do meu marido, mas hoje a situação já tá desse outro jeito. Eu achei que eu tava fazendo um bem pro meu casamento, mas na verdade agora eu tô vendo que não, porque é algo insaciável, né? Não tem um limite. Então cada hora vai variando. Credo. O que o senhor acha? O senhor é um especialista no assunto. Tem gente que eu pergunto isso e dizem que não existe, que duvidam. Mas eu sei que existe, que eu pesquisei. Nunca assisti, mas eu pesquisei o assunto. Pornô gospel. Pois é, né? A gente recebe Teve uma época que era mais. Agora deu uma diminuída, mas
várias pessoas mandando pra gente as notícias, né, do pornô gospel. Viu? Existe. Existe. Você duvidou de mim? Existe, olha lá. O que é esse bendito pornô gospel? Bendito não, maldito pornô gospel. Nada mais do que tentar normalizar o pecado no nosso meio. Porque traz uma roupagem de uma história, né, para estimular os casais que nunca tiveram uma orientação sexual, e no final é pornografia como outra qualquer, né? Traz é um livro com uma capinha diferente, mas que o conteúdo é só o mesmo. E existe muito, infelizmente. Então, mas o que me disseram é que é assim, não, mas é que no porno gospel os atores são casados entre si. E quem começou isso daí foi aquela cantora, esqueci o nome dela agora, que já casou mais de 9 vezes. Eu esqueci o nome dela. Mas ela fez um filme com o marido. Então, né? Mas voltemos para Levítico, né? A nudez da esposa pertence ao marido, a nudez do marido pertence à esposa. Isso não deve sair do quarto do casal ou do ambiente que eles estão, né? Pastor, uma pergunta assim, bem... Como é que o marido não fica assim desconfiado na hora da relação que a esposa não está com o olho fechado pensando no ator que ela viu no filme que eles acabaram de consumir? Isso é uma pergunta que me fazem quase todos os dias. Será que meu marido está pensando em mim na hora que ele está ali? Por que ele está sempre de olho fechado? Por que ele quer sempre com a luz apagada? Né? Só a pessoa pode responder mesmo. O que eu sei é que a grande maioria das pessoas que estão, né, caminhando conosco, no processo de restauração, quando chega e fala tudo abertamente, né, vai confessando, de fato estão na hora do sexo imaginando outras pessoas para conseguir ter um estímulo. Tem gente que faz até assim, sabe que vai ter a relação com a esposa. Vai pro banheiro, pega o celular, assiste alguma coisa, vê a foto de alguém, fica excitado, aí corre pro quarto para ter a relação. Porque ali mesmo já não consegue mais ter uma ereção. Ele está, então, adulterando. Usando a esposa para adulterar e vice-versa. A gente tem um termo bem forte no Vida Pura, que é usar o corpo da esposa para se masturbar. Porque ele só está usando o objeto. Já não é mais a esposa. Se tornou um objeto onde ele está mentalizando outra coisa e ali aproveitando da situação para chegar a um orgasmo. E há muita diferença entre os viciados e as viciadas? Não. Não muito. O caminho e a orientação são os mesmos? O trabalho de restauração parte exatamente igual, porque é o mesmo cérebro, né? O cérebro funciona da mesma forma, o pecado se manifesta da mesma forma. A diferença é que as mulheres, muitas vezes, elas procuram conteúdos mais romantizados, com histórias, né? Então, isso mexe mais no emocional delas, a gente acaba trabalhando um pouco mais essa parte emocional. E os homens é aquela coisa, né? Bater o olho e pronto, vamos embora. E aí já é um trabalho de Jó 31. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então, a gente tem essas variações na hora do processo de restauração, mas no âmbito geral é igual. Tem um aspecto que sempre me preocupou nos filmes pornográficos mais softs, como você falou, né? Que assim, não sei se hoje é assim, mas houve uma época em que se produzia muito filme em que 2 mulheres estão uma atraída pela outra e começam a transar uma com a outra, aí aparece o homem e as 2 transam com ele, né? Então, a ideia que isso repetidamente vai passando é que não há nada de ruim em uma mulher sentir atração por outra mulher, desde que ela também sinta com ela. Isso existe, não existe? Existe muito, né? E eu participei de um retiro de adolescentes, onde 80% dos adolescentes se declararam bissexuais. 80%? 80%. E espontaneamente me procurando e falando, pastor, na escola é assim, na escola é assado. Mas aí a minha pergunta sempre, mas por quê? Eu falo, porque é normal. Normal. Porque é normal. Normal, claro. Então, o filme mostra isso. Porque é normal. Né? Uns até confessaram que foram na festa do Ninguém é de Ninguém. O que é a festa do Ninguém é de Ninguém que eles foram, né? Só pode ir quem está disposto a beijar todo mundo.
com 13 anos de idade. O que é beijar todo mundo? É um menino beijar todas as meninas? Também, mas também ele beijar todos os meninos. Então, se você com 13 anos está disposto a ir na festinha que eles já combinaram e ninguém é de ninguém. Na hora lá todo mundo vai provar de tudo. E aí, detalhe, eu estou num retiro de adolescentes o quê? Cristãos. Filhos de pais cristãos, né? Que eles estão recebendo essa carga da escola, do mundo da internet, e estão normalizando a situação. Então, a gente que é mais velho, a gente olha e fala, pô, a gente sabe que não tá certo isso aí. Mas aí você vai assistindo e vai se atraindo e para você vai se tornando aquilo normal. Para os jovens, está sendo diferente. Eles não têm a base do que é certo e são bombardeados pelo que é errado. Como eles não têm a base do que é certo, então eles têm aquilo como normal. Ninguém nunca me falou nada, então o mundo gira assim, Deus é amor. Se todo mundo concorda, ninguém está prejudicando ninguém. Isso. Ótimo. E aí vai. Pastor, alguém está assistindo ao programa e fala assim, poxa, eu acho que meu marido é viciado em pornografia. Ele entra em contato com você. Qual a orientação que você dá? Como é que você vai descobrir se o marido é ou não é? Como é que você convence o marido a procurar ajuda? Enfim. O que a gente costuma fazer, né? A mulher tá com a desconfiança porque ela ouviu eu falando aqui, pesquisou e, nossa, meu marido tem várias características. Que a mulher venha estudar conosco. A mulher? Nós tivemos até um testemunho recente de uma esposa que estuda conosco, que ela já está com a gente há 1 ano e meio, e agora que o marido está dando o braço a torcer que é viciado. Mas o que ela falou? Olha, eu quero vir agradecer porque, pelo meu entendimento agora e pela minha conduta com ele, as coisas melhoraram muito. Porque ao entender o universo do vício pornô do marido e as mudanças que ela começou a fazer dentro de casa, no comportamento dela, na forma como ele aborda ele, na forma como ela questiona, mas sem confrontar, porque não adianta confrontar o viciado em pornografia, que ele é manipulador e mentiroso. Então ele vai sempre colocar a culpa em cima da esposa. Então, pelo aprendizado dela, de como lidar com o marido está começando a melhorar, então mesmo sem a participação dele. Isso é uma novidade muito grande. Quer dizer, então, a esposa pode fazer o curso para poder saber agir e levar o esposo a buscar ajuda no futuro. Porque a gente chama de programa, né? E dentro do programa, nós temos reuniões semanais pelo Zoom. Então, as mulheres ficam numa sala, os homens ficam em outra. E aí, no ambiente das mulheres, tem as mulheres que estão lá por causa do vício sexual mesmo, mas a maioria são as esposas procurando resposta para o marido. Então, nesse ambiente de aconselhamento, de instrução, aliado com o conteúdo que a gente tem de aulas, de livros, aí a mulher vai começando a entender o universo e vai começando a aplicar no dia a dia na vida do marido para alcançá-lo. Agora, pastor, há muitos anos atrás, eu trabalhei na Edições Vida Nova e tem um livro, acho que foi o primeiro livro lançado em português sobre pornografia, né? Baseado no estudo que o Senado americano fez para saber se liberava, se não liberava pornografia e tal. E, entre outras coisas que o livro traz, a opinião dos que defendem a pornografia você não pode pensar em pessoas saudáveis, normais, existe sempre um contingente de pessoas que não têm condição de levar uma vida de casado, jamais vão poder se casar, né? E, nesse caso, a pornografia supre ela pode ter uma ação ajudadora a eles terem uma qualidade de vida não tão ruim, né? Pessoas com alguma deficiência mental ou física que os impeça de ter uma vida de casado normal. Não tem como a pornografia trazer algum alívio justamente pelo que ela causa de efeito e consequência, como a gente tem debatido aqui no cérebro. Então, para nós, isso é mais falácia e argumento de movimentos, outra vez progressistas, que querem normalizar de alguma forma a pornografia. Porque uma vez que ele é aceito que nesses casos tá ok, aí daqui a pouco não é só nesse, porque tem essa variante, aí daqui a pouco tem a outra variante, daqui a pouco liberou geral.
Essas variantes aí que o irmão mencionou, misericórdia, viu? Só acredito porque o senhor falou. Não, é sério. Gente, bom, deixa eu dar um recadinho aqui para você. Daqui a pouco a gente volta com a conclusão dessa entrevista e mostrando as pessoas que aparecem, que mandam a sua foto para nós aqui, que vão participar do nosso sorteio, além das opiniões que foram publicadas nas nossas redes sociais e também o resultado da enquete, né? Mas antes de sair, olha, que tal você entrar no site da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, né? agrade.com.br, e se informar de todas as maneiras que a Agrade dispõe para ajudar você a conhecer as Escrituras Sagradas. Foram mencionadas algumas passagens bíblicas aqui, o livro de Levítico, o livro de Cântico dos Cânticos. Você vai falar, puxa, eu nunca li nada disso, tal. E quando eu vou ler, Levítico especialmente, quando eu vou ler, misericórdia, né? É muito difícil, muito chato, não sei o quê. Então, Levítico trata de pornografia, né? Cântico dos Cânticos trata de pornografia, trata. Né? Vem estudar a Bíblia com a gente. Né? Mas se você não gosta de pegar informações via internet, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, dá uma ligadinha para 0 Operadora 11 3115 0819, 3150819 e se informa sobre os cursos que a Agrade mantém, tá bom? E já que estamos falando de internet, entra na internet também para visitar o site da nossa emissora, o rittv.com.br. Lá você pode mandar sugestões, críticas e dizer o que você pensa do trabalho que a gente faz aqui, tá bem? Voltamos já, logo depois do intervalo. Tá vendo só? Estou tomando minha aguinha aqui na caneca do Vejam Só, que é uma caneca dessas, eu ganhei. Graças a Deus eu ganhei uma. E você pode ganhar também. É só mandar a sua foto ou seu vídeo aí para as nossas redes sociais, tá? O Facebook, Programa Vejam Só, o Instagram, @Programa Vejam Só. Faz a foto, o vídeo, assistindo ao programa, que você... que é mais legal de ver, né? Você quer ver? Ó, tem alguns exemplos aqui, tomara que algum deles tenha feito a foto durante a exibição do programa, né? A Miriam Bezerra, ela mora em Recife, Pernambuco, a capital de Pernambuco, estado muito bom, gente boa, olha lá. Exatamente, durante a exibição do programa. Falou, Miriam, grande abraço para você, faz tempo que eu não passo em Recife, qualquer hora dou uma chegadinha aí, né, para matar a saudade dos irmãos lá de Santa Cruz do Capibaribe. Em Sabará, nas Minas Gerais, ainda não fui a Sabará, estou morando em Minas e não fui a Sabará. Olha só quem está lá, Eliana Xavier Viemar, que foto bacana que ela fez. Quer dizer, não sei se foi ela, né? Alguém deve ter batido essa foto, né, dona Eliana? Quem foi o fotógrafo? Né? No mínimo foi o marido, que é sempre esquecido, largado, deixado para trás, tadinho. Em Itaperuna, no Rio de Janeiro, a Tamires é nossa telespectadora. Também fez a foto durante a exibição. Olha que moça jovem, bonita, charmosa. Que foto bacana, Tamires. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Vamos aos comentários. A Isaura Monticelli diz: a facilidade de acesso faz parecer que é tudo muito normal, infelizmente. Essa é uma questão complicadésima, né? Quando eu era criança, adolescente, ter acesso a gente chamava de catecismo. Você sabe o que é o catecismo? Você chegou a ver algum? Só o da Igreja Católica. Não! Catecismo eram as revistinhas desenhadas à mão pelo Zéfiro, se não me engano, tudo preto e branco. Era um gibi, um gibizinho pornô, desenhado à mão. Esse é um gênero pornográfico que cresce muito. Ah, é? É. Continua? Sim, é o mangá, né? Vem muito do Japão. E o desenho, com uma história em quadrinhos mesmo, mas um traço muito bem feito e ele explora muito os detalhes.
E isso estimula muito a fantasia e cativa as pessoas. Sobretudo as mulheres. Sobretudo as mulheres. Os catecismos eram muito famosos. A gente contrabandeava, né? É aquilo que você falou. Alguém levava na escola e ia passando, né? Você levava para casa, no dia seguinte trazia para outro colega e assim por diante. Ai. Bom, comentário número 2. Então, eu estava falando. O catecismo era complicado, era difícil, né? Depois vieram as revistas de fotografia que você tinha que comprar na banca, mas aí não era tão simples assim. Tinha que ficar olhando para cima, pastor, para ver se o cara ia com a sua cara e vendia para você mesmo sendo de menor. E outra, e o medo de alguém ver você comprando? Né? Tudo era muito complicado. Hoje não tem nenhuma complicação. Né? Credo. Exato. A Raquel escreveu o seguinte: não sei o que responder. Quem vê cara não vê coração. Essas coisas são as escondidas. Ela está comentando a pergunta da enquete, que é: você acha que muitos ou poucos cristãos consomem pornografia frequentemente? Então, quem vê cara não vê coração. É um fato, né? Você tocava na banda da igreja e ninguém nem... Não, e eu ficava até constrangido às vezes, porque algumas irmãs vinham e falavam... A gente era novo, né? E as irmãs vinham e falavam assim: dona Lourdes, pra minha mãe, né? Seu filho é uma bênção, né? Rapaz jovem, tocando aqui no louvor da igreja, não tá perdido aí no mundão. E eu ficava ali quieto na minha, né? Só pensando assim... coitada da irmã, não sabe um terço do que eu faço aí fora, né? Infelizmente, o pecado sexual, principalmente, não tem como ver, né? Tá doido. Ai. O Manuel. 2 problemas nessa questão. Primeiro, a nossa inclinação carnal. Segundo, as pessoas nas igrejas não são informadas de como ter uma vida sexual saudável. Aquilo que você falou, né? Exato, né? Falta esse discipulado aí da parte sexual mesmo. Sem papo aberto, né? Sem tabus, sem vergonha, sem medo de falar. Então, irmão, mas aí, como é que o irmão faria? Vamos supor que viesse um decreto, né? Assim, isso é impossível, mas vamos supor que viesse um decreto. Olha, a partir de segunda-feira, o pastor Felipe Bentley, do Ministério Vida Pura, está encarregado de instruir ou de criar a instrução para a vida sexual dos jovens e adolescentes de todas as igrejas evangélicas do Brasil. Isso é lei, tem que fazer. Como é que o irmão vai convencer os adolescentes a não fazerem sexo antes do casamento? Ensinando os princípios corretos, né? A gente tem uma turma de adolescente, que foi um programa piloto nosso, de uma igreja aqui de São Paulo, de São Mateus, que nós começamos o trabalho com eles, eles tinham de 12 a 14 anos. Hoje eles têm de 16 a 18, né? São 4 anos. E eles são uma bênção, né? Entenderam biblicamente os princípios de Deus para o sexo e a palavra transforma, né? Então, estão seguindo aí de acordo com aquilo que eles estão crendo. É uma questão de fé, pastor. Crendo no que a palavra diz. E eu gosto muito desse trabalho de discipulado de adolescentes, porque quando eles encontram alguém que eu vou lá e falo meu testemunho, eles se identificam, né? Não tem aquele, é um pastor que tem um nível de espiritualidade. Não, é igual a gente. E eles acabam vomitando tudo, né? Então, eles abrem o espaço do coração para receber a mensagem. E tem sido bênção. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, né? Como a sua família reagiu quando você saiu do armário? Minha mãe, ela ficou... A minha mãe só soube quando Vida Pura nasceu. E ela veio me perguntar assim: nossa, mas eu nem imaginava que você fazia todas essas coisas. Eu falei: mãe, não imaginava mesmo, né? Eu sempre fiz tudo muito bem escondido. A minha mãe ficou muito surpresa, né? Meu pai só deu aquela balançada de cabeça, tipo assim... Eu imaginava, mas nunca toquei no assunto também, ficou por isso mesmo. Eu vou fazer o quê, né? Então é melhor eu fazer de conta que... Que é o que todo mundo faz, é melhor fazer de conta. Exato. E isso é algo interessante, pastor. Os pais, né, os homens, eles fazem de conta mesmo que nada está acontecendo. Não chega um pai no Vida Pura desesperado por causa do filho, chega a mãe. É a mãe que pega no flagra e aí fala pro marido: olha, tem que conversar com ele, tem que conversar com ela. O que o marido faz? Vou falar o quê? Não sei o que falar, não sei o que agir. Aí, por não tomar atitude, a mãe acaba chegando até a gente. É sempre assim, é sempre a mãe que... Na saúde também. Paulo Roberto. Não deveria, mas como o contato é grande, fica difícil se esquivar.
tem que se manter focado em Deus. É verdade, né? Quando a pessoa, por exemplo, chega no Vida Pura, a gente faz uma pergunta que parece óbvia, mas não é. O que você quer? Por que você está aqui? Qual que é o seu desejo? Eu quero parar de ver pornografia, quero parar de me masturbar. Não, seu foco está errado. Seu foco não é parar de ver pornografia, nem parar de se masturbar. Seu foco é Jesus. Aqui você vai aprender a focar em Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, intimidade, e esse processo vai fazer você andar em liberdade. Então, os alunos aprendem a ter o foco nas coisas que são do alto. Porque o mundo é hipersexualizado. Esse comentário foi muito legal. Então, você é bombardeado de todos os lados. Então, se você não estiver focado, de fato, você se torna uma presa. Agora, pastor, a pergunta que não quer calar. Depois que o irmão se libertou completamente, foram quanto tempo de processo de libertação? Eu costumo dizer que foram os 3 primeiros anos bem dolorosos para depois aí uma vida de andar em liberdade, como nós falamos. Nunca teve vontade de dar uma espiadinha? A vontade tem, né? A tentação, ela bate. Aquela ideia do AA, não existe ex-alcoólatra, é válida? Válida. Por isso que a gente usa essa expressão, pastor. Nós estamos andando em liberdade. Fomos livres da escravidão do pecado. Amém. Mas estamos andando em liberdade. Para que não venhamos a regredir, eu e todo mundo que está nessa caminhada, não naquilo que nós fomos, a coisas piores. Porque eu creio que se hoje fosse uma queda, não é para fazer aquilo que eu fazia antes, é para fazer coisa pior. É lógico. Infelizmente, Hebreus 10, né? Bom, eu estourei o tempo do programa. Vamos lá para o resultado da enquete. Em sua opinião, o número de cristãos que acessam pornografia frequentemente é... Misericórdia! 85% responderam que o número é alto, de cristãos, hein? E baixo, 15%. Barbaridade. Hoje o programa me surpreendeu. Eu acho que eu não sou desse planeta. Enfim. Muito obrigado, pastor Felipe Bentley. Quem quiser entrar em contato com o Ministério Vida Pura ou com o pastor, as redes sociais, os contatos foram divulgados ao longo do programa. Porém, eles também estão nas nossas redes sociais. Aí você pega lá, entra em contato. Esse é um problema que a gente precisa conhecer e combater, para que haja, de fato, santificação. 1 Tessalonicenses 4, quando vai falar de santificação, começa dizendo: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, o próprio vaso, em santificação e honra, não como com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Né? Então, do que ele está falando? Né? É bem explícito isso. Muito bom. A gente volta na próxima sexta-feira, às 11 horas, querendo Deus, um ósculo santo. Até lá.